No Saber Direito desta semana tem Direito Eleitoral. O curso, com 5 aulas, aborda a organização da Justiça Eleitoral, o registro de candidatura, a propaganda, a votação, diplomação e o direito processual eleitoral. As aulas são com a professora Lília Fernandes. Olá, estamos chegando à nossa 5ª aula de Direito Eleitoral do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Estamos abordando ao longo desta semana vários aspectos estruturais da nossa justiça eleitoral, do processo eleitoral brasileiro. Falamos das diversas atribuições da justiça eleitoral, como, por exemplo, a atribuição administrativa, de gerir o cadastro eleitoral, de gerir a organização das eleições. Falamos também da função normativa, não é? Falamos sobre o processo de registro de candidatura, sistemas eleitorais e agora vamos tratar do processo eleitoral estrito sensu. O que eu quero dizer com isso? É o processo no sentido procedimental mesmo, das ações eleitorais que compõem, não é, essa função jurisdicional típica da justiça eleitoral, uma vez que é uma justiça realmente peculiar, que não apenas julga os conflitos eleitorais, mas também tem outras atribuições. A jurisdição eleitoral é marcada por características muito peculiares e, por isso, eu espero ajudar você a entender um pouco sobre esse microsistema jurídico e até mesmo para que possa atuar, caso seja estudante, estagiário, advogado, atuar de forma segura nessa questão, nessa seara processual. Nessa aula número 5, vamos falar sobre as principais ações que tramitam na Justiça Eleitoral. Vamos falar também sobre os princípios que estruturam essa jurisdição. Vamos falar sobre impugnação ao registro, reclamações e representações de propaganda, recurso contra expedição de diploma, ação de impugnação de mandato eletivo, investigação judicial eleitoral, ações criminais, vamos falar também rapidamente, a fim de que você entenda um pouquinho dessa dinâmica dos processos eleitorais, não é? Antes de mais nada, é importante ressaltar que a Justiça Eleitoral, ela integra o Poder Judiciário brasileiro, nos termos do artigo 92, inciso 5º da Constituição Federal. E ela constitui um dos pilares da democracia em nosso país, pois é responsável pela organização das eleições em todas as suas fases, desde a gestão do cadastro eleitoral até a expedição dos diplomas dos candidatos eleitos. Então, a missão precípua da nossa Justiça Eleitoral é garantir a legitimidade do poder outorgado aos representantes por meio do sufrágio, por meio do voto. Em outras palavras, garantir que a soberania popular se expresse através do voto. Ela é a guardiã dos direitos políticos, ela é a guardiã dos direitos formalizados em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas Nações Unidas em 1948, a Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993, que estabelece o seguinte: a comunidade internacional deve apoiar o fortalecimento e a promoção da democracia e o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais no mundo inteiro. E nós sabemos que o sistema democrático é o pior sistema depois de todos os outros, como diria Churchill, né? Essa é uma frase célebre, que a democracia, embora tenha vários problemas e vários desafios, ainda é o melhor sistema, que é aquele que permite que o cidadão participe das decisões do país, seja diretamente, seja por meio do voto. Bom, para entender como se desenvolve o processo eleitoral, vamos retomar um pouquinho da estrutura da Justiça Eleitoral brasileira. Então, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília, e ele é responsável para apreciar originariamente as questões relativas às eleições presidenciais. Então, todas as ações originárias que disserem respeito à eleição presidencial, elas já vão ter início
no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é composto, como sabemos, de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e 2 juristas. No âmbito estadual, temos 27 tribunais regionais eleitorais. E eles são responsáveis para gerir e também julgar as ações relativas às eleições federais e estaduais, que são governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputados estaduais e distritais. Então, aquelas ações que dizem respeito às eleições federais e estaduais, elas têm início nos tribunais regionais eleitorais. Já os juízes eleitorais que atuam nas zonas eleitorais, eles são responsáveis por apreciar todas as ações eleitorais que dizem respeito às eleições municipais. Hoje temos aproximadamente 3.000 zonas eleitorais no Brasil. Digo que esse número não é um número absoluto, porque ele pode variar, mas é só para termos a noção da dimensão da nossa estrutura judiciária eleitoral, né? Temos também uma figura típica do processo eleitoral, que são os juízes auxiliares, ou juízes da propaganda. No momento da campanha eleitoral, nesse período da campanha eleitoral, existem uma série de práticas de campanha de extrema celeridade que exigem esse reforço, digamos assim, desses juízes auxiliares ou juízes da propaganda. Eles vão atuar julgando as representações e reclamações pela desobservância, ou melhor, inobservância, da Lei 9.504 de 97. Eles são mais popularmente chamados como juízes da propaganda. Bom, vamos começar então abordando justamente a questão dos juízes auxiliares, não é? As representações e reclamações relativas à propaganda eleitoral, elas são previstas no artigo 96 da Lei 9.504 de 97. E as representações, devem ser dirigidas aos juízes eleitorais no pleito municipal, aos TREs nas eleições federais, estaduais e distritais e ao TSE na eleição presidencial. Os tribunais eleitorais, eles designam 3 juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que forem dirigidas. Eles escolhem normalmente esses juízes auxiliares entre os membros substitutos. Isso porque temos essa figura também dos juízes e ministros substitutos no âmbito dos tribunais eleitorais. Bom, uma outra característica muito importante dos processos eleitorais é que o Ministério Público Eleitoral, instituição prevista no artigo 127 da Constituição Federal, ele é legitimado para todas as ações eleitorais e para atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Isso porque o bem jurídico protegido pelas ações eleitorais é a própria democracia, é a própria lisura do processo eleitoral. Logo, o Ministério Público Eleitoral é legitimado para as ações eleitorais. Vou ler o texto aqui do artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. Logo, como defensor do regime democrático, o Ministério Público Eleitoral é um ator essencial nas ações eleitorais e também é o titular das ações penais eleitorais, né, quando se tratar da apuração de crimes eleitorais. Bom, os valores tutelados pelas ações eleitorais, né? O que é que essas ações pretendem? Quais os valores, os bens jurídicos que o sistema processual eleitoral busca resguardar? Basicamente, são os valores que estão descritos no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Vamos ver. A probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato. Exemplo: vida pregressa dos candidatos, verificada nos registros de candidatura, hipóteses de inelegibilidade, ficha limpa, etc. É um dos valores. Outro valor resguardado é a legitimidade, ou seja, a lisura das eleições.
proteção das eleições contra financiamentos ilícitos, Caixa 2, corrupção eleitoral, compra de votos, abuso do poder político, econômico, uso indevido dos meios de comunicação, fraudes, por exemplo, a fraude das candidaturas laranja, né? Quando acontece esse tipo de desvio, as ações eleitorais também têm como objetivo corrigir essas distorções, essas ilicitudes do processo eleitoral. Outro valor a ser tutelado é o equilíbrio ou a isonomia entre os partidos e candidatos. Isso acontece, por exemplo, quando nas representações por propaganda eleitoral, as ações buscam verificar se estão sendo utilizadas propagandas permitidas em lei, a vedação do uso da máquina pública para alavancar candidaturas, ou seja, as condutas vedadas, e também se está havendo transparência e licitude na arrecadação e gastos de campanha, etc. Por fim, é o princípio democrático, que está sendo resguardado em última análise em todas as ações eleitorais. Por exemplo, quando as ações eleitorais buscam preservar a liberdade de informação e expressão, a liberdade da propaganda eleitoral, a vedação das fake news, posto que as fake news, como nós vimos, são um meio muito pernicioso que corrói a democracia. Então, o princípio democrático também é um dos fundamentos que permeia a jurisdição eleitoral. Os legitimados, tendo em vista o caráter público e coletivo dos bens jurídicos das ações eleitorais, são legitimados para impulsionar as causas eleitorais os partidos políticos, coligações ou federações também, e candidatos e o Ministério Público Eleitoral. O cidadão, em regra, não tem legitimidade para ajuizar as ações eleitorais. Então, o cidadão pode sim, por exemplo, no registro de candidatura, dar uma notícia de inelegibilidade ao juiz eleitoral, mas ele não pode ajuizar por conta própria uma impugnação ao pedido de registro. O cidadão também pode, por exemplo, hoje em dia existem vários canais nos sites, nas páginas dos tribunais eleitorais, para noticiar, por exemplo, propagandas eleitorais irregulares. Mas o mesmo cidadão não pode ser legitimado para ajuizar uma reclamação eleitoral. Então, os legitimados são partidos, candidatos, coligações, federações e o Ministério Público. Bom, algumas características da jurisdição eleitoral que são essenciais para entender toda a lógica desse subsistema jurídico, não é? Celeridade e duração razoável do processo, né? Existe uma regra, que é o artigo 97A da Lei 9.504, que dispõe que deve haver o prazo máximo de 1 ano para julgamento do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo. Veja bem, duração máxima de 1 ano no processo, né? Na conjuntura do nosso Poder Judiciário, é um prazo bem razoável. Até mesmo porque os mandatos têm prazos determinados. Então, se a ação demorar muito para ser julgada, não vai ter nenhuma efetividade. Gratuidade, em decorrência do que dispõe o artigo 5º, inciso 77 da Constituição da República, que estabelece a gratuidade das ações de habeas corpus, habeas data e na forma da lei dos atos necessários ao exercício da cidadania. A taxatividade deverão ser adequados a cada fase do processo eleitoral. As ações eleitorais não são ajuizadas de forma aleatória ou em qualquer fase do processo eleitoral. A cada etapa do processo eleitoral, então estamos ali na fase da filiação partidária, por exemplo. Pode haver impugnações e filiações partidárias. Passando ali para o processo, para o período dos registros de candidatura. A ação correta, a impugnação do registro de candidatura. Iniciou-se a campanha eleitoral, representações para apurar irregularidades de propaganda, né? Aí depois, passadas as eleições, até a data da diplomação,
Existem as representações para apuração de abusos, não é? Corrupção eleitoral, condutas vedadas, etc. Então, em virtude desse princípio da taxatividade, as ações elas são previstas nesse ordenamento processual eleitoral. Elas não são ações aleatórias. Outras características da jurisdição eleitoral: contagem de prazos de forma contínua e peremptória, não se suspendendo sábados, domingos e feriados, quanto aos processos de registro de candidatura e outros procedimentos em trâmite durante o período eleitoral, que se inicia com a fase dos registros e finda com a diplomação. Então, não há suspensão de prazo nesse período. Chamamos de período crítico do processo eleitoral. Princípios da segurança jurídica e o princípio da anualidade eleitoral. Esse é um princípio muito caro à Justiça Eleitoral, por quê? Existe uma regra, que é o artigo 16 da Constituição Federal, que diz que não pode ser editada nenhuma lei alterando o processo eleitoral a menos de 1 ano das eleições. Esse artigo 16 acabou por ser transportado também para o campo da jurisdição eleitoral, ou seja, não pode haver uma mudança brusca de jurisprudência no mesmo pleito, sob pena, não é, de violação do princípio da confiança e da segurança jurídica. Bom, vamos entrar especificamente agora na ação de impugnação de registro de candidatura. Como nós vimos nas aulas anteriores, no processo de registro de candidatura serão verificadas as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade dos candidatos apresentados à Justiça Eleitoral. Então, ao impugnar o registro de candidatura, um dos legitimados, que fará essa impugnação no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro, ele poderá alegar ausência de condições de elegibilidade, problemas no DRAP. O que é o DRAP? O DRAP é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Pode ser alegado, por exemplo, uma falha na convenção partidária, falta de assinatura, ou então alegar, por exemplo, que o partido não cumpriu as cotas de gênero. Tudo isso é objeto da ação de impugnação de registro. E também a existência de alguma hipótese de inelegibilidade que impeça o candidato de ter o seu registro deferido. Como nós já abordamos nas linhas iniciais, o cidadão não detém legitimidade para propor a ação de impugnação de registro, mas ele pode sim dar uma notícia de elegibilidade ao juiz eleitoral, informar que aquele candidato não detém uma das condições ou que é inelegível. Por quê? Porque o juiz eleitoral ele pode conhecer dessas questões até mesmo de ofício. Então, o cidadão só age nessa condição de notícia de elegibilidade. O candidato que esteja subjúdice, ou seja, esteja discutindo o seu registro, tenha tido seu registro impugnado, pode permanecer na campanha eleitoral, pode realizar atos de campanha, manter o seu nome na urna, enquanto discute, em virtude do artigo 16A da Lei das Eleições, ficando a validade dos votos condicionada ao deferimento. E o recurso das decisões proferidas no processo de registro de candidatura deve ser interposto no prazo de 3 dias. E é muito importante observar que esses 3 dias, normalmente, não são contados da publicação da sentença ou do acordo no Diário Oficial, não. Ele geralmente conta-se a partir da sessão de julgamento, ou então da publicação das decisões no mural. Então, são prazos realmente muito exíguos que exige bastante atenção do operador do direito. Então, falando um pouquinho aqui das representações já sobre propaganda eleitoral antecipada. Como nós também já falamos aqui nas aulas anteriores, que aliás estarão disponíveis também no canal do YouTube da TV Justiça, para quem deseje rever alguns aspectos, Nesse período da pré-campanha,
que é antes do dia 15 de agosto, os pré-candidatos podem quase tudo. Eles podem falar que são pré-candidatos, expor plataformas políticas, participar de seminários, eventos acadêmicos, não é? Mas não pode haver pedido de votos, pedido explícito de votos, não podem se valer de outdoor, showmícios, que são meios vedados de propaganda. Então, caso haja alguma irregularidade nesse sentido, não é? Poderá ser ajuizada uma representação para noticiar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada. O prazo para essas representações é a data da eleição e as consequências normalmente são a aplicação de multa, tá? De multas, não é? A realização de propaganda antecipada sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000. Bom, no caso, os bens jurídicos, né, no caso das propagandas eleitorais, os bens jurídicos protegidos são a liberdade de expressão, o direito à informação, e as restrições visam principalmente a resguardar a isonomia e a paridade de armas entre os candidatos. E também evitar, em alguns casos, a poluição visual e danos aos bens públicos. Nós vimos que não é legítima a realização de propaganda eleitoral em bens públicos, sinalização de tráfego, jardins, enfim, nas vias públicas, e por isso esse objetivo também de evitar a poluição visual que tornam essas propagandas irregulares. E o uso, por exemplo, de outdoors, não é? A publicidade eleitoral negativa, tudo isso pode ser abordado numa representação eleitoral de propaganda. E aqui temos uma observação interessante, que o poder de polícia sobre a propaganda. Poder de polícia, nesse caso, é aquele poder que o juiz eleitoral tem, ou o juiz da propaganda, de fazer cessar uma propaganda eleitoral irregular. Então, vamos supor que o próprio juiz eleitoral verifique, né, a existência de um outdoor, ou a realização de algum showmício, ou saia no jornal e ele faça uma inspeção. Então, ele tem o poder de determinar a cessação dessa prática. Ele só não pode, de ofício, aplicar penalidades, mas, porém, ele pode fazer cessar a prática. Para a imposição de multa, é necessário o ajuizamento de uma representação. Bom, as consequências da representação por propaganda irregular, bens públicos de uso comum, não é? É a imposição de multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000, né? Que vão ser aplicadas, então, caso a representação seja julgada procedente. Eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar. Bom, primeiro, são considerados bens de uso comum, né, além das vias públicas, escolas públicas, estádios de futebol, rodoviárias, templos religiosos, bares, teatros, cinemas, centros comerciais e outros. E aí eu trouxe um precedente do TSE que fala assim: a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em estabelecimentos comerciais, no caso, loja de sapatos, padaria, ótica, loja de presentes, lanchonete, loja de cosméticos e cafeteria, configura propaganda eleitoral irregular. Os adesivos, que poderão ser utilizados, mas com a dimensão máxima de 50 centímetros. É muito interessante a questão dos adesivos colados nos carros, né? Muitas vezes já houve aqueles carros que colocavam uma plotagem no vidro posterior do carro, e isso também foi proibido pela Justiça Eleitoral, porque ele ultrapassa as dimensões proibidas, né? O uso de outdoors sujeita o responsável pela multa de R$ 5.000 a R$ 15.000, né? E aí tem as questões das propagandas irregulares na internet, né? Que são permitidas, como nós vimos, em sítios, blogs, redes sociais,
aplicações da internet cujo conteúdo seja gerado por candidatos, partidos e coligações. Então, caso haja, por exemplo, a notícia de um impulsionamento irregular, por exemplo, um impulsionamento pago por um eleitor, por um cidadão, também poderá haver a imposição de multa de 5 a 30 mil UFIR ao responsável. Bom, a propaganda eleitoral na internet irregular também tem como legitimados para a representação partidos, coligações, Ministério Público e candidatos. E o objetivo dessas propagandas é evitar que o eleitor seja induzido a erro, por exemplo, num disparo em massa de mensagens por perfis falsos ou por meio de fake news, né, que também poderão ser noticiados na representação por propaganda eleitoral irregular. Existem também algumas hipóteses de pesquisas eleitorais irregulares. Nós sabemos que as pesquisas eleitorais são permitidas desde o mês de janeiro do ano das eleições e elas são dotadas de um rigor técnico muito grande, não é? Tem que ter um estatístico responsável, tem que ter obedecer toda um rigor técnico e elas têm que ser levadas a registro na Justiça Eleitoral. Caso contrário, elas podem induzir o eleitor a erro. Muitos eleitores têm aquele chamado voto útil, não é? Que não tem candidato em quem votar, eu vou votar no candidato que está ganhando nas pesquisas. Então, se a pesquisa não for controlada pela Justiça Eleitoral, então isso pode ser um fator também de induzir o eleitor a erro. E por isso, eu trouxe aqui um exemplo da jurisprudência do TSE, que dispõe o seguinte: em regra, todos que divulgam pesquisa de intenção de votos sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive os que replicam pesquisa originalmente publicada por terceiro, estão sujeitos ao pagamento da multa, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504. O caso concreto, o recorrente replicou em sua rede social do Instagram conteúdo originalmente publicado pelo jornal da Folha de São Paulo, de notória credibilidade. Nesse caso, prevaleceu a boa-fé. Aquele que replicou a pesquisa não sofreu a multa. Porém, temos que tomar cuidado, não só pelo que nós, não só pelos órgãos responsáveis pelas pesquisas têm sujeição às regras, mas também nós temos que tomar cuidado para não replicar essas pesquisas fraudulentas. Falando um pouquinho agora sobre o direito de resposta, né? A propaganda eleitoral tem algumas restrições, como, por exemplo, proibição, né, de divulgação de notícias inverídicas, sabidamente inverídicas, não é? Calúnia, injúria e difamação no âmbito da propaganda eleitoral. E caso haja alguma dessas formas de propaganda negativa, isso vai gerar o direito de resposta, nos termos do artigo 58 da Lei 9.504, que fala assim: a partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social, né? O pedido deve ser feito, no caso da imprensa escrita, o pedido deve ser feito no prazo de 72 horas a contar das 19 horas da data da edição em que foi veiculada a ofensa. Se a ofensa for veiculada em programação normal de emissoras de rádio e televisão, o prazo para a representação é 48 horas, contadas a partir da veiculação da ofensa. No horário eleitoral gratuito, pedido de resposta deve ser feito no prazo de 24 horas a partir da ofensa. E, no caso de propaganda eleitoral pela internet, o direito de resposta pode ser pedido enquanto a ofensa estiver sendo veiculada ou no prazo de 72 horas contados da sua retirada. Então, esses são prazos
bastante exíguos para pedir direito de resposta no caso de propagandas negativas, ofensivas e caluniosas, hein? Bom, falando um pouco agora sobre a representação para apuração de captação ilícita de sufrágio. Ela é prevista, a captação ilícita de sufrágio, também conhecida como compra de votos, ela é prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Vamos falar um pouquinho dessa representação. Bom, dispõe o artigo 41A que, ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de, e as consequências, multa de 1.000 a 50.000, o FIR, cassação do registro ou diploma. Para a caracterização desse ilícito é necessário o pedido explícito de votos, não é? Mesmo que não seja explícito, que haja evidência, o especial fim de agir, de obter o voto do eleitor. A mera promessa de campanha não configura captação ilícita de sufrágio. Então, o candidato que chega em determinada região e fala, eu vou asfaltar essa rua, eu vou promover melhorias nesse bairro, eu vou melhorar um centro de saúde, isso aí é promessa de campanha, né? Para ser captação ilícita de sufrágio tem que ser uma vantagem pessoal, né? Temos exemplos clássicos e até um pouco engraçados, né, na jurisprudência. É o caso, por exemplo, do botijão de gás, o pagamento da conta de luz, pagar um tratamento dentário. A vantagem tem que ser individualizada. E tem, além da cassação do diploma, do registro, né, e da multa, tem um efeito secundário, não é? Que é a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos daquele que for cassado nessa representação, segundo o artigo 1º, inciso 1J da Lei 64/90. E essa representação pode ser ajuizada até a data da diplomação. Como eu falei, a oferta deve ser determinada de forma a consubstanciar vantagem direta ao eleitor, não sendo suficiente a promessa genérica. Um aspecto processual interessante é o que vem disposto no artigo 368-A do Código Eleitoral. Esse artigo proíbe a condenação à perda do mandato eletivo fundamentada em prova testemunhal singular. Veja bem que o legislador quis preservar o resultado da eleição. Para você infirmar o resultado da eleição, para você cassar algum candidato com base no ilícito, não basta uma única testemunha, tem que ter um conjunto probatório mais robusto e mais denso para que essa penalidade seja aplicada. Eu trouxe um exemplo jurisprudencial aqui interessante, o RO 224661 do Amazonas, em que houve a cassação do mandato do governador reeleito do Amazonas, né? E nesse caso, o que os ministros entenderam? Que o candidato tinha pelo menos conhecimento da compra de votos realizada por empresária dentro do próprio comitê de campanha do candidato. A empresa da empresária era contratada pelo governo estadual. Então, os ministros entenderam nesse caso que ficou evidente que o candidato sabia da prática ilícita, pois ela acontecia dentro do seu comitê de campanha. Vamos falar um pouquinho agora da investigação judicial eleitoral, também conhecida como AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ela é prevista no artigo 22 da Lei 64/90. Esse artigo dispõe o seguinte: qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ou ao corregedor-geral ou regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida dos meios de comunicação em benefício de candidato ou de partido político. O prazo para o ajuizamento da AIGE vai desde o início do registro de candidatura até a data da diplomação. Os abusos são cláusulas abertas. O que é o abuso do poder econômico? É o uso desproporcional de meios econômicos, de recursos financeiros para alavancar uma candidatura, né? Por exemplo, quando se usa caixa 2, recursos de origem não identificada, uma prática anticoncorrencial, não é? Quando se usa recursos de fontes vedadas, por exemplo, recursos vindos de entidades sindicais, de entidades religiosas, de agremiações esportivas, nós sabemos hoje que as pessoas jurídicas são proibidas de doar para a campanha. Então, quando existe esse abuso, um excesso no limite de gastos. Hoje temos limite de gastos eleitorais de campanha. Então, quando um candidato a partido gasta muito além do limite, ele também está praticando o abuso do poder econômico. E aí, um aspecto interessante também, que é a questão do abuso do poder religioso. Essa tese foi levada ao TSE já, não é uma matéria muito nova mais, já foi diversas vezes suscitada, mas o TSE rejeitou a tese do abuso do poder religioso ao fundamento de que a jurisprudência não pode criar mais uma espécie de abuso. Então, o que seria o abuso do poder religioso? Seria aquela prática de um líder religioso, de qualquer crença, né? De utilizar aquele ritual religioso, de utilizar as práticas religiosas para fazer campanhas eleitorais. Muitas vezes, né, aquele líder religioso chama o candidato ali na frente do culto e fala das qualidades, pede voto. Esse seria um tipo de abuso do poder religioso, porém o TSE vem entendendo que não existe essa figura na legislação eleitoral. Porém, entende às vezes que há ali um abuso do poder econômico. Por quê? Porque os templos religiosos, eles têm imunidade tributária, eles não pagam impostos. Eles também são bens de acesso comum. Então, está sendo utilizada toda uma estrutura econômica, não é? Travestida ou aproveitando-se ali uma cerimônia religiosa para alavancar uma candidatura. Esse debate é extremamente acirrado, existem juristas de muito respeito que entendem que as igrejas podem sim ser instituições de pressão social como outras instituições, mas o fato é que quando isso ocorre nos templos, vem sendo considerado uma espécie de abuso do poder econômico. Trouxe também alguns exemplos que podem ajudar a entender. Constitui abuso de poder político e econômico a atuação de vereador que, aproveitando-se da calamidade do sistema público de saúde, intermedia exames, cirurgias e consultas médicas visando angariar votos para pleito futuro. Outro exemplo da eleição de 2014, evidenciada a utilização premeditada de sofisticada estrutura de evento religioso de grande proporção à véspera do pleito, que contou com shows e performances artísticas, cujo dispêndio econômico foi estimado em R$ 929.980, quase R$ 1 milhão, e esses valores não foram declarados na prestação de contas. Também foi considerado uma espécie de abuso que gerou a cassação do candidato beneficiado. Bom, então, o objeto da investigação também pode residir hoje, né, no disparo em massa de fake news. Essas foram discussões que aconteceram na última eleição de 2018, não é? Em que foram noticiados disparo em massa via WhatsApp em benefício da chapa presidencial. E o que se alegou nessas investigações foi que teria havido doação de pessoas jurídicas, utilização de perfis falsos para propaganda eleitoral e compra irregular de cadastros de usuários e que consubstanciariam em tese abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
Nesse caso, é necessário que existam provas realmente robustas dessas práticas, mas o fato é que o disparo em massa de fake news, a contratação de empresas de marketing digital para disparo de mensagens contra opositores, utilização de perfis falsos para propaganda eleitoral, compra de cadastros de usuários, a montagem de uma estrutura piramidal de comunicação com emprego de robôs ou bots, não é? Os bots são programas de software que eles imitam o comportamento humano e esses bots, eles são automatizados e disparam mensagens rapidamente aos eleitores. E isso gera uma grave distorção do debate democrático, uma grave distorção da percepção da realidade e devem ser combatidas, sim, no âmbito das investigações judiciais eleitorais. Um dos grandes desafios hoje da Justiça Eleitoral. Outra novidade das investigações é a apuração de fraude às cotas de gênero, as chamadas candidaturas laranja, não é? Eu trouxe aqui um precedente emblemático, o RESP, Recurso Especial Eleitoral 193/92, relator ministro Jorge Mussi, que decidiu entender o seguinte, da seguinte forma: mantendo a cassação de 6 vereadores eleitos em 2016 na cidade de Valença do Piauí, eles foram acusados de se beneficiar de candidaturas fictícias de mulheres que não chegaram sequer a fazer campanha eleitoral. São as famosas candidaturas laranja. Aquelas mulheres que compõem chapas apenas para atender de forma fictícia o percentual de gênero determinado na lei eleitoral. Mas elas não participam de fato da disputa. É uma falsa competição. E, nesse caso, venceu a seguinte tese: a fraude da cota de gênero em eleições proporcionais implica na cassação de todos os candidatos registrados pela legenda ou pela coligação, eleitos e não eleitos. Então, atenção, porque quando houver essa fraude nas cotas de gênero, isso pode resultar na queda, na cassação de todos os candidatos que compuseram aquela chapa proporcional, né? Bom, representação por condutas vedadas. As condutas vedadas são dirigidas especialmente aos agentes públicos em campanha. São previstos no artigo 73 da Lei 9.504. Como exemplo de condutas vedadas temos uso de bens móveis ou imóveis da administração pública para favorecer partidos ou candidatos, a utilização de servidores públicos em horário de expediente para fazer campanha, publicidade institucional nos 3 meses que antecedem a eleição, comparecimento em obras públicas nos 3 meses que antecedem a eleição e fazer uso promocional de campanhas assistenciais, né? Então, essa história de lançar uma campanha social, distribuição de bens de natureza social, quando o candidato faz um uso promocional desse tipo de ato de gestão, então isso é uma conduta vedada e pode ser veiculado nessa representação. O bem jurídico protegido é evitar o uso da máquina pública em favor dos candidatos, manter a igualdade de chances, de oportunidades entre os participantes. O prazo até a data da diplomação, consequências: suspensão da conduta vedada, multa de 5 a 100 mil FIR, o candidato beneficiado ficará sujeito à cassação do registro ou diploma, multas duplicadas em casos de reincidência e ainda, essas condutas previstas na lei das eleições caracterizam também atos de improbidade administrativa. Após a diplomação dos candidatos, ainda subsistem 2 importantes ações eleitorais. A primeira é o recurso contra expedição de diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, a ação de impugnação de mandato eletivo, previsto no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, e a representação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha, que
pode ser ajuizada até 15 dias após a diplomação. O recurso contra expedição de diploma é cabível nos casos de inelegibilidade superveniente ao registro ou de natureza constitucional e falta de condição de elegibilidade. A súmula 47 do TSE, ao tratar do recurso contra expedição de diploma, fala o seguinte, que a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição do RSED é aquela de índole constitucional ou então, se infraconstitucional, que seja superveniente ao registro de candidatura e que surja até a data do pleito. Vamos exemplificar um caso de inelegibilidade superveniente que pode ser suscitado em RSED. Por exemplo, uma condenação criminal, né, que vai gerar inelegibilidade da linha E da Lei Complementar 64/90. Essa condenação criminal por órgão colegiado, após o registro e antes da eleição, ela pode sim ser suscitada no recurso contra expedição de diploma. Uma hipótese de inelegibilidade de índole constitucional, vejam bem, as matérias de natureza constitucional não são sujeitas à preclusão. Então, mesmo que elas não sejam suscitadas lá no processo de registro, lá atrás, elas não sofrem a preclusão. Por exemplo, no caso da inelegibilidade constitucional de um terceiro mandato, por exemplo, aquele que está se concorrendo pela terceira vez, ou no caso de uma inelegibilidade reflexa de parentesco, que também é prevista diretamente no texto constitucional, ela também pode ser arguída no recurso contra expedição de diploma. E caso seja julgado procedente, haverá cassação do diploma. Por fim, a ação de impugnação de mandato eletivo, prevista no artigo 14, parágrafo 10, já encaminhando para essa que é a última ação, né, prevista no ordenamento. Esse artigo fala que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. O prazo, então, é 15 dias após a diplomação. O objeto da AIME é fraude às cotas de gênero, por exemplo, como uma espécie de fraude, ou um abuso de poder econômico, ou uma corrupção, caso de corrupção, não é? E as consequências vão ser a cassação do registro do candidato. No caso de chapa majoritária, pode acarretar até mesmo a cassação total da chapa. Bom, essas são as principais ações da Justiça Eleitoral. Temos também a ação do artigo 30A da Lei 9.504 de 97, que é uma ação prevista para apurar irregularidades na arrecadação e nos gastos de campanha. E ela pode ser proposta até 15 dias após a diplomação, tendo como consequência a cassação do diploma do candidato. Com essas considerações, então, a gente está encerrando hoje a 5ª aula do nosso curso de Direito Eleitoral. A aula, além de ser transmitida pela TV Justiça, também ficará disponível no canal do YouTube. Espero que ajude a todos a compreender esses grandes aspectos, grandes questões do nosso processo eleitoral brasileiro. Vamos passar agora para o nosso teste de conhecimento, o nosso quiz. Qual é o prazo para o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo? Opção A, 120 dias após as eleições. Opção B, 3 dias após a diplomação. Opção C, 15 dias após a posse do candidato eleito. Opção D, 15 dias após a data da diplomação. Então, qual seria a opção correta? Opção D, 15 dias após a data da diplomação. Esse prazo está previsto, como nós vimos, no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Ação de impugnação de mandato eletivo, aquela prevista para apurar
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, né? E os demais prazos estão incorretos. No caso ali dos 3 dias após a diplomação, poderia se aplicar ao recurso contra expedição de diploma. Vamos passar para a próxima pergunta. Qual é a ação cabível contra irregularidades na arrecadação e gastos de campanha? Opção A. Investigação judicial eleitoral prevista na Lei Complementar 64/90. B. Representação prevista no artigo 30A da Lei 9.504 de 97. C. Apenas ação criminal para o tipo descrito como Caixa 2. D. Reclamação dirigida aos corregedores eleitorais. Já descobriu a resposta? Vamos ver. Resposta correta é a representação prevista no artigo 30A da Lei 9.504 de 97, que é uma representação que veio para apurar desvios na arrecadação e nos gastos de campanha, as contabilidades paralelas, não é? O recebimento de recursos de fonte não identificada ou de fontes proibidas, assim como a realização de gastos de forma irregular, de gastos excessivos, acima do teto, do limite estabelecido pela legislação, enfim, todas as irregularidades na arrecadação e gasto de campanha podem ser apurados nessa representação. A opção A, como nós vimos, que a AIGE, não é, prevista na Lei Complementar 64/90, ela é um instrumento processual previsto para apurar abuso do poder econômico, político, da autoridade e uso indevido dos meios de comunicação. E apenas a ação criminal para o tipo descrito como Caixa 2. Bom, nós não temos exatamente um tipo criminal com essa tipificação de Caixa 2, mas nós temos o artigo 350 do Código Eleitoral, que ele dispõe sobre a omissão, não é? A falsidade ideológica, quando são omitidos os gastos, a contabilidade é mascarada por meio de documentos falsos. Então, nós falamos que esse tipo criminal do artigo 350 também pode ser utilizado para apuração de prática de Caixa 2. E reclamação dirigida aos corregedores. Bom, no caso aí, a reclamação que vai ser dirigida aos corregedores é apenas a investigação judicial eleitoral prevista na Lei Complementar 64/90. Vamos para a nossa última pergunta. Sobre o recurso contra a expedição de diploma, assinale a opção incorreta. A. Com o advento da AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, tal instrumento foi declarado inconstitucional pelo TSE. B. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. C. O recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. E D. Deve ser interposto no prazo de 3 dias após a diplomação. Então, qual seria a opção incorreta no caso do R7? A opção incorreta é a opção A. Com o advento da AIME, tal instrumento foi declarado inconstitucional pelo TSE. Ocorre que houve, sim, o artigo 262 do Código Eleitoral, antes de ser alterado, ele tinha 4 incisos. O inciso 4 permitia que se apurasse também a compra de votos e algumas práticas abusivas no âmbito do R-SED. Então, com o advento da AIME pela Constituição Federal, que também é um instrumento para apuração de abuso, corrupção ou fraude, entendeu-se que esse inciso 4 do artigo 262 não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Porém, hoje o artigo 262 está em pleno vigor, não é? E como nós vimos aqui, inclusive no item C, ele caberá nos casos de inelegibilidade superveniente ao registro ou de natureza constitucional e falta de condição de elegibilidade. O item B também está correto, porque
Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude, ou seja, enquanto não houver uma decisão do TSE, aquele candidato que foi eleito diplomata continua a exercer o seu mandato. E o prazo correto, que é o prazo de 3 dias após a diplomação. Falamos hoje das principais ações que tramitam na Justiça Eleitoral quando a Justiça está no exercício da sua função jurisdicional típica. Temos ainda algumas outras ações, como, por exemplo, a ação para a decretação de perda de mandato por infidelidade partidária. Temos as prestações de contas de partidos políticos, prestações de contas de campanha, que também são ações importantes, mas com esses apontamentos, sobretudo com a elucidação dos princípios, com essa lógica típica das ações eleitorais, esperamos que você esteja apto para compreender esse microsistema jurídico processual e também esteja a par dos principais prazos e recursos e de que forma você poderá combater os ilícitos eleitorais através das ações eleitorais. Chegamos ao final do nosso curso de Direito Eleitoral. Foram 5 dias de esclarecimentos, de conversas, enfim, em que eu pude compartilhar com vocês um pouco da minha experiência sobre a história da Justiça Eleitoral, sobre questões de registro de candidatura, sistema político, sistema majoritário, proporcional, ilícitos eleitorais, até chegarmos nessa última aula que falamos sobre o processo eleitoral. O processo eleitoral, no caso aí, né, da função jurisdicional da Justiça Eleitoral. Eu me despeço de todos, espero ter contribuído para esclarecer um pouco sobre essas regras do jogo democrático, sobre a atuação da Justiça Eleitoral, que merece toda a nossa credibilidade, porque é com confiança que todos nós vamos construir um processo eleitoral forte, preparado para cada vez mais consolidar a nossa democracia. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.